Olá, minha gente. Então, será que a leitura, né, realmente ela é relevante em nossa vida? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância dela, né? Você já com certeza já deve ter escutado muito falar sobre a relevância da leitura, sobre diversos fatores, né? Mas hoje nós vamos falar de um que tem sido a queixa de muitas pessoas, tem sido a queixa constante, né? Especialmente nesse contexto de pandemia. As pessoas têm se questionado da falta de concentração, né? As pessoas não estão sabendo se concentrar mais, né? Usufruir de uma boa leitura. Uma coisa leva a outra, né? Ler estimula a concentração, e você mais concentrado, obviamente, lê melhor, usufrui melhor de sua leitura. Bem, a ciência já indica, vocês podem pesquisar, né? Que ler estimula várias partes do cérebro que induz a inteligência, né? Desenvolve muitas partes do cérebro que às vezes ficam estagnadas, paradas, porque a gente não exercita, a gente precisa exercitar, né? Então, puxando isso para o nosso contexto, né, colocando de uma maneira assim, que possa nos ajudar enquanto ser humano, nós precisamos nos concentrar, nós precisamos diminuir um pouco essa carga de estresse, né? E também a ansiedade dos dias que são corridos. A leitura, ela apresenta diversas vamos dizer assim, é, qualidades, né? Tem um retorno garantido para você. Você vai realmente poder dizer que usufruiu daquele tempo que você dedicou, se dedicou a uma obra, né? Seja ela uma ficção, seja ela uma leitura bíblica, né? Sendo a Bíblia, então, o livro mais lido no mundo, uma novela, um romance, qualquer obra que você tiver interesse em ler, né? Vai lhe dar um retorno realmente certo. E trazendo para o contexto, né, no que diz respeito aos concursos, aos vestibulares, vamos falar do Enem. O Enem dos últimos anos, especialmente o último Enem, agora 2021, trouxe a prova de linguagem com muitos caracteres, textos grandes, que os alunos tiveram que fazer uma leitura dinâmica, né? Porém, nós sabemos que não podemos ler, não se pode ler de maneira, né, solta. Quanto mais você se concentra na leitura, quanto mais você cria, na verdade, porque você desenvolve, né, essa concentração, você ganha tempo. No Enem, se pode fazer, geralmente, uma leitura, né? Você não pode ler, reler, o tempo tem se tornado realmente escasso. Com textos enormes, uma questão por texto, o aluno tem que aprender, tem que desenvolver essa leitura cabal, eficiente. E isso envolve, obviamente, um treino de concentração, né? Eu separei para nós aqui, por exemplo, um texto, a Caolha, olha aqui a referência, tá? Almeida e Costa, é, os melhores contos brasileiros de todos os tempos, a Caolha. Veja, interessante essa questão que, tratando, né, tem umas marcas aqui minhas, porque eu considerei já corrigir essa prova com o ensino médio, mas aí nós temos aqui, ó, uma questão que mostra claramente como o Enem tem se tornado conteudista, que fala, ó, que procedimento composicional o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem. Esse é um texto que fala de tipologia, né? Onde nós temos muitas questões de descrição, obviamente, que vai compor a personagem, é um procedimento composicional. Estão vendo? Então, abordando aqui tipologia, né? Aspectos também relacionados a adjetivação. Então, nós temos a gramática aplicada aqui aos textos, né? Vamos ler juntos a caolha e vamos buscar visualizar essa caolha, tá? Quando a gente lê, a gente tem que tentar visualizar. As nossas imagens acústicas, elas têm que se tornar realmente bem claras. A gente tem que imaginar o cenário, as personagens, né? As questões em si, os conflitos que existem, a gente tem que imaginar as expressões que as personagens fariam naquele determinado momento, porque isso com certeza vai nos ajudando no processo de concentração, né? Então, vamos ler juntos esse texto aqui, a Caolha. Vejam bem, diz assim: a Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Está visualizando?
unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, uma expressão de desprezo. Pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urupus. Dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Observe. Era uma pinta amarela sob o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus, ai, horror, né? Que a tornara repulsiva aos olhos de toda a gente. Observe, esse trecho, obviamente, você observa uma caracterização de personagem, né? Nesse trecho, nós temos aqui, nesse trecho do conto, né? Nós temos aqui uma caracterização, aqui, vamos dizer, física, né? Ela era magra, alta, macilenta, peito fundo, né? Braços compridos, delgados, mas a gente também que tem uma caracterização psicológica aqui, né? Porque a gente tem aqui que quando ela fala aqui, por exemplo, o seu aspecto interior, o seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Estão vendo? E tudo isso, né, diz que toda a boca descaída, a expressão de desprezo, tá vendo? Então, essa caolha, ela é descrita aqui de uma maneira que você, ao terminar de ler esse conto, obviamente, você não pode passar por essas palavras todas, por essas adjetivações, e não vislumbrar, né, de forma terrível, essa caolha, certo? Então, é isso que eu quero chamar a atenção, né? É esse aspecto que eu quero chamar a atenção. No texto descritivo, e vejo que ele primou aqui, né, pela descrição detalhada, inclusive falando até aqui, né, falando do lacrimal, o olho havia sido extraído, né, arrancado, a pálpebra descera mirrada, deixando ao lacrimal uma fístula porejante, quer dizer, ficava ali aquela expressão realmente que dava asco, né, as pessoas tinham nojo, as pessoas tinham pavor de olhar essa caolha. Então, minha gente, é triste a situação, né, dela, é horrível, realmente, é penosa. Mas não vamos considerar questões hoje não, tá? Tem umas questões ótimas aqui. Que procedimento composicional o narrador utiliza para caracterizar a aparência de personagem? Não vamos ver essas outras questões não. Eu deixei essa página porque ela é a página realmente, do jeito que está, a prova do Enem, né? Essa página é da prova do Enem. Mas vamos considerar só as questões desse trecho, né, da caolha. Ele diz que procedimento composicional o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem. A descrição marcada por adjetivações depreciativas, letra A alternância de tempos e modos verbais da narrativa. Olha, ele perguntou procedimento composicional para caracterizar a personagem. A gente sabe que o que caracteriza a personagem, as caracterizações são feitas por uma classe gramatical, né, específica, os adjetivos. Claro que nós sabemos que não só os adjetivos vão compor aí vamos dizer, vão caracterizar. A gente sabe que não só as pessoas são caracterizadas por bonito, feio, velho, novo, existem várias formas de caracterização, não é? Mas aqui a gente, partindo do pressuposto que os adjetivos são as classes gramaticais, é a classe gramatical, né? Porque eu coloquei no plural, mas o adjetivo é a classe gramatical que caracteriza, que está para especificar. A letra B diz que é a alternância dos tempos e modos verbais, né? Os modos verbais e os tempos não estão para caracterização do personagem. A letra C diz a adoção de um ponto de vista centrado no medo das crianças. Olha, ele não fala só das crianças. Se nós voltarmos ao texto, aqui, ele diz que dava medo aqui, ó,
o seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Então, não era só as crianças, né? Eram as crianças e os adultos também. A letra D diz a objetividade da correlação entre imperfeições físicas e morais. Vejam, não se fala do aspecto moral, caracteriza sobre o aspecto físico. Tem algumas expressões aqui que fala do rosto, né? Que tem uma expressão de desprezo, mas não se fala nada da moral dela, né? Não se fala nada da moral, de ser uma pessoa indecente ou uma pessoa... qualquer aspecto da moral não se fala. Continuando, aí nós temos... Então, temos imperfeições físicas, né? A especificação da deformidade responsável pela feição assustadora. A especificação da deformidade responsável pela feição assustadora. Essa questão é bem interessante, porque você observa que, quando a gente fala da caolha, a gente tem essa especificação, né? A gente diz que essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira era essa destilação incessante que tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Então, a gente realmente tem aqui, né, essa especificação dessa deformidade, da deformidade que é responsável por isso. Mas veja que ele diz, o procedimento composicional, que procedimento composicional o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem. Ele especifica, mas ele não compõe, não fala só desse aspecto, né? Porque quando eu falo de procedimento composicional, eu estou falando de toda a composição da personagem, toda a caracterização. Ele especifica, sim, mas a gente observa que há uma descrição marcada por adjetivações depreciativas. A letra A é a nossa resposta correta, né? Nós vemos vemos adjetivações, depreciativas, inclusive que são, né, mais, assim, aumentadas, vamos dizer, enfatizadas, por ela ser uma caolha. Mas ele diz aqui que ela era magra, era alta, era macilenta, ela tinha o peito fundo, né, de alguém que tinha o busto arqueado, né? Ele diz braços compridos, delgados. Então, você vê que tem toda uma caracterização. Inclusive, fala do cabelo, que era uma cor indecisa entre o branco, sujo e o louro grisalho, né? Horrível, né? É uma descrição de uma pessoa realmente triste, uma pessoa que precisava de... Triste, que eu falo, no sentido de uma pessoa que, né, está sendo caracterizada aqui de uma maneira muito depreciativa, né? Uma pessoa que está ali sofrida, né? Uma pessoa que precisa de ajuda. Então, minha gente, a leitura, ela tem que ser realmente cabal, ela tem que ser rápida, né? Quanto mais você tiver esse treino, essa concentração ao ler, quanto mais você tiver vamos dizer assim, fizer esse empenho de ler constantemente, você não precisa ler horas e horas no dia, né? Mas já é fato que se você parar alguns minutos por dia para se concentrar na leitura, seu índice de ansiedade cai, certo? Seu índice de estresse também diminui, né? E com certeza você tem muito a lucrar sobre diversos aspectos, né? Não vamos nem nos delongar aqui para estar falando de vocabulário ou de melhora na escrita, porque você vai ter elementos, nem vamos falar desse aspecto. Nós focamos hoje em dois aspectos, na questão da concentração, né? E, obviamente, você se dá bem para fazer uma leitura mais rápida, né? Mais coesa, mais dinâmica dos textos, e com certeza você vai se dar bem, inclusive nas provas, né? Dos diversos concursos, tá certo? Então, vamos caprichar na leitura, né? Eu quis falar da leitura porque esta semana, né? Nós comemoramos o dia do livro, né? Didático infantil, e nós sabemos que é importante se incentivar desde a tenra idade a leitura, né? Meus alunos sabem bem disso, porque nós fazemos leituras constantes na Isolada. Nós temos todo mês um livro, né, para o aluno tem que ter o livro, ler o livro, compreender contextos, né, compreender o tema central, de repente tirar uma lição, porque não queremos coisificar a literatura, né, não queremos tornar ela só para nos servir sobre um aspecto, porque ela realmente nos ajuda
a nos tornarmos, ela nos torna, vamos dizer assim, pessoas melhores, né? Nós nos apropriamos de muitos conhecimentos, de muitos princípios, e também vimos agora, né, por diversos estudos, que nos ajuda na concentração e na diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, tudo de positivo, né? Tudo de melhor a leitura tem para nos oferecer, a nos oferecer, tá bem? Então, um abraço, ótimas leituras, até a próxima.